Bom dia. Meu nome é Juliano. Eu quero dizer que os jovens e os adolescentes podem sair então com os professores, os nossos seminaristas, Lucas e Natan. E quero convidar você que está aqui no templo a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar? Santo Deus, te damos graças, ó Deus, e adoramos ao Senhor, cultuamos ao Senhor nessa hora, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus soberano que governa a história. Tu és o Criador de todo o universo. Tu és o Deus que é santo, santo e santo. Em Ti não há erro, em Ti não há mácula, em Ti não há pecado. Em Ti há apenas plena perfeição. E além disso, ó Deus, Tu és um Deus amoroso. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar do nosso pecado, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas limitações, o Senhor nos ama. E o Senhor provou o Seu amor para cada um de nós, verdadeiros cristãos, enviando Jesus Cristo, o Teu Filho amado, o Teu Filho único, o nosso Senhor e Salvador, para pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz, na cruz do Calvário. Lá o Senhor Jesus Cristo nos representou e carregou sobre si o castigo que nos traz a paz com o Senhor. E hoje, ó Deus, mesmo imperfeitos, nós nos colocamos nessa manhã como filhos do Deus Altíssimo, como pessoas santas, no sentido de ser separadas do mundo, para adorar e para bendizer o Teu santo nome. Glórias sejam dadas ao Senhor. E o nosso pedido nessa hora, ó Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, ó Pai, de fato, sair daqui edificados pelo Senhor mesmo. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Deus, que sem o auxílio do Senhor nós não vamos sair, ó Deus, daqui alimentados pela Tua palavra. Por isso clamamos em nome de Jesus. Fala ao coração do Teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos terminar uma caminhada que nós começamos no ano passado, na primeira carta de João. E nós temos visto, o pessoal está dando um sinal aqui para mim, deixa eu só pegar uma coisa aqui. Está aqui. Obrigado, pessoal. Nós temos visto, desde o ano passado, nós estamos nessa caminhada na primeira carta de João. E nós temos visto que esses irmãos, eles estavam passando por um momento muito difícil. Os irmãos que receberam a primeira carta de João. E qual era esse momento? Alguém lembra o que essa igreja estava enfrentando ou não? Falsos mestres. Né? Falsos mestres estavam então influenciando a igreja, não é?
E esses falsos mestres, eles tinham ensinos que eram contrários à palavra de Deus. Então, por exemplo, eles negavam que Jesus é o Cristo. Eles não acreditavam que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nós estamos adorando nesse momento, é o Cristo prometido que viria para trazer salvação ao seu povo. Eles ensinavam isso. Além disso, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. Eles acreditavam que Cristo era um tipo de espírito, um fantasma. Então eles negavam a humanidade de Cristo. E eles também pregavam que o espírito é bom e a carne é má. O corpo é ruim, mas o espírito é bom. E esse falso ensino, principalmente esse último falso ensino, essa heresia, trouxe algumas consequências para a igreja. A primeira delas é que alguns evitavam prazeres físicos. Como o corpo é mau, como o corpo é pecaminoso, eu preciso então castigar o meu corpo para alcançar a salvação. Então eles se autoflagelavam, eles viviam em jejuns alimentares, jejuns sexuais. Por quê? Porque eles precisavam castigar o seu corpo. Por outro lado, alguns buscavam uma vida de libertinagem. E a linha de raciocínio era a seguinte: já que o corpo não é importante, o que é importante é o espírito, logo eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso viver uma vida de libertinagem. Eu posso viver uma vida longe da santidade. Por quê? Porque o corpo não importa, o que importa é o espírito. Então percebe como essa heresia era pecaminosa, era um perigo para a igreja? Esses falsos mestres estavam então dificultando a vida cristã desses irmãos. Então o propósito de João, ao escrever a primeira carta, são dois. O primeiro deles é expor o erro dos falsos mestres. O que João está fazendo nessa carta, para os irmãos do passado que receberam, e para mim e para você hoje, que fazemos parte da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba, é o seguinte: ele está nos alertando. Ele está dizendo: existem falsos mestres no meio de vocês. Existem pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ser mestres, mas que não são de Deus. Vocês precisam ter consciência disso, para que vocês então não sejam enganados, não sejam influenciados por esses ensinos oriundos das trevas. Então percebe que nós temos uma responsabilidade? Eu e você temos uma responsabilidade? Nós precisamos entender quem são esses falsos mestres, e é nosso dever então, nos afastar desses falsos mestres. Esse é o primeiro objetivo de João ao escrever essa carta. O segundo objetivo é confirmar a doutrina dos apóstolos. Se existe um falso ensino, é porque existe outro que é verdadeiro, não é? Então ele está reforçando o ensino verdadeiro, o ensino dos apóstolos. Então esse é o objetivo, irmãos, é combater esses falsos mestres e reforçar o ensino apostólico. E João, nessa carta, ele usa método. E esse método é composto de 3 testes. Será que vocês esqueceram ou não? Primeiro teste. Um de cada vez. Qual que é o teste, Marcos? Você falou? Teste moral. É o teste da santidade. Qualquer falso mestre, deixa eu ver se é o moral. Marcos, foi até o primeiro, hein? Muito bom. Olha só, qualquer mestre que defenda que você não precisa viver uma vida de santidade, esse homem não está sendo fiel à palavra de Deus.
Qualquer ensino que diga, olha, Cristo já morreu por nós, então nós podemos fazer o que quiser, isso é um ensino diabólico oriundo das trevas. Não é verdadeiro. Deus requer de mim e de vocês santidade. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus requer de nós. Qualquer ensino que contrarie essa verdade bíblica é uma mentira do diabo. O segundo teste é o teste social. Já que o corpo não é importante, então se o Romeu está passando fome na casa dele, não tem problema nenhum. Porque é o corpo dele que está sofrendo. O que importa é o espírito. Romeu, então, ore a Deus. Aproveite que não tem comida, faça um jejum. Esse ensino também não é verdadeiro. Nós temos visto na primeira carta de João que nós devemos amar os nossos irmãos. E o amor se mostra na prática, no dia a dia. Então, se a dona Lídia está passando alguma dificuldade, eu tenho que mostrar o meu amor por ela, dando auxílio a ela. É isso que João está combatendo. E o teste doutrinário. Qual é, de fato, o conhecimento que nós temos a respeito de Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para o Marcos? Quem é Jesus para as pessoas que estão lá fora? Aonde o nosso conhecimento está baseado? Porque hoje nós ouvimos falar muitas coisas a respeito de Jesus. Não é? Mas quem está certo? O apóstolo João vai dizer o seguinte: o ensino de vocês, o conhecimento de vocês a respeito de Jesus deve estar baseado naquilo que é revelado por nós, pelos apóstolos. Por quê? Os apóstolos, irmãos, foram os homens levantados pelo Senhor para caminharem com o Senhor durante 3 anos, para serem discipulados durante 3 anos. Então, todos os sermões de Jesus, eles estavam lá. Todos. As curas, eles presenciaram. Eles conviveram com o Senhor Jesus Cristo. E olha a ordem que eles recebem do Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se atente agora, ensinando-os, esses discípulos, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vocês não têm liberdade de ensinar aquilo que vocês querem. Vocês têm que ficar nas 4 linhas daquilo que eu expliquei, daquilo que eu ensinei. Percebe? Então, irmãos, por isso que o nosso conhecimento a respeito de Jesus, ele não deve estar baseado naquilo que se fala lá fora, que é dito na televisão, mas naquilo que os apóstolos deixaram para mim e para você. Muito bem. E o que nós vamos ver hoje, nessa última aula a respeito da primeira carta de João? Hoje eu e vocês vamos ver os benefícios que nós recebemos da parte de Deus por sermos cristãos. Por sermos cristãos, nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades. A gente vai ver um pouquinho disso hoje à noite. Mas nós recebemos também grandes bênçãos. E hoje nós vamos ver algumas dessas bênçãos. E a primeira bênção que nós vamos ver é a vida eterna. Se você é um cristão de fato, se você crê em Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, se Ele é o Senhor da sua vida, você não precisa ter dúvida da vida eterna. Porque nós recebemos a vida eterna da parte de Deus.
O texto que nós vamos estudar nessa manhã mostra isso. Esse é o primeiro benefício. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 11. O texto diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Irmãos, nós não conquistamos a vida eterna. Ninguém conquista a vida eterna. A vida eterna é um presente. A vida eterna é resultado da graça de Deus. Aliás, eu escrevi no boletim de hoje a respeito da graça de Deus. Quando você chegar na sua casa, dá uma olhada. Nós recebemos da parte de Deus essa bênção que é a vida eterna, porque eu e vocês não temos condições de conquistar a vida eterna. O que João está fazendo aqui? Irmãos, vocês que estão sendo influenciados por esses falsos mestres, que dizem que vocês têm que flagelar o corpo, que dizem que vocês têm que se esforçar para alcançar a vida eterna, isso não é verdade. A vida eterna, ela é dada por Deus. É um dom divino, é uma dádiva que nós recebemos. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue conquistar a vida eterna por si mesmo. E por que Deus nos deu essa bênção? Porque Ele nos ama. Eu e vocês somos alvos do amor de Deus. O texto, talvez o versículo mais conhecido das Escrituras Sagradas, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, eu e vocês, todo que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna é dada a mim e a você por meio de Jesus Cristo. E isso foi motivado pelo amor que Deus tem por nós. Muitas vezes a gente fica um pouco deprimido, né? Acho que vocês já sentiram isso também, né? Puxa, parece que ninguém me ama, mas isso não é verdade. Primeiro porque tem outras pessoas que te amam, mas acima de tudo, se você é um verdadeiro cristão, você é alvo do amor de Deus. E Deus provou esse amor por você como? Dando o seu Filho, o seu único Filho, por amor a mim e a você. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, irmãos, nós recebemos a vida eterna. Deus nos amou. Esse é o primeiro detalhe aí. O segundo detalhe que nós temos nesse versículo é que a vida eterna ela já é experimentada hoje. Olha só o que diz aí. E o testemunho é esse que Deus nos deu. Já é nossa. Não é que nós vamos ter a vida eterna lá na frente. Hoje nós já temos a vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém pode tirar isso de mim e de você. Ninguém pode tirar isso de nós. A vida eterna. Alguém pode até, se Deus permitir, tirar a sua vida, roubar tudo que você tem, mas ninguém pode tirar de você a vida eterna. Nós já temos, Deus já nos deu a vida eterna. É aquilo que na teologia nós chamamos de já e ainda não. Ela já é nossa, mas não de maneira plena ainda. De maneira plena nós vamos ter só lá na frente quando Cristo voltar. Hoje nós temos a vida eterna, mas nós ainda somos pecadores. Por isso que todo culto tem momento de confissão de pecado. Por quê? Porque você peca todo dia. Né? Nós pecamos todo dia. Né? Nós lutamos contra o pecado, óbvio, essa é uma característica do verdadeiro cristão, mas nós ainda caímos. E por isso, né, nós ainda não somos perfeitos. Mas chegará o dia em que Cristo vai voltar. E daí a plenitude da vida eterna vai se fazer presente na nossa vida. Né? Nós devemos ansiar esse dia, irmãos. Devemos ansiar. Terceiro detalhe,
essa vida eterna nos foi dada por meio de Jesus Cristo, né? Olha só o que diz aí o texto, né? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Então, a vida eterna, não existe vida eterna, irmãos, fora do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o trabalho de evangelização, ele é fundamental. Porque para uma pessoa obter a vida eterna, receber a vida eterna, ela precisa crer em Jesus. E para eu crer em Jesus, eu preciso conhecê-lo. Preciso saber quem ele é. Alguém precisa falar a respeito dele para mim. Percebe? E esse ensino está de acordo com aquilo que o próprio Jesus revelou. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 e 11, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele está se referindo aqui aos fariseus, né? Eu vim para que tenham vida. Olha o que ele diz. Jesus mente, irmãos? Jesus é Deus? Então Deus não mente. E olha o que o Jesus diz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Por sermos ovelhas do Senhor, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, voluntariamente, para que eu e vocês pudéssemos ter essa vida eterna. Então, o que nós estamos vendo? O primeiro benefício que nós recebemos por sermos cristãos: a vida eterna. Ninguém tira isso do Apolo. Ninguém tira isso da Laírce. Ninguém tira isso de mim. Nós temos a vida eterna. Deus nos amou. Deus provou o seu amor enviando Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele nos deu essa vida que nós já desfrutamos dela em parte hoje e desfrutaremos de maneira plena na eternidade. Tudo bem? O Senhor Jesus Cristo ainda diz lá no versículo 27 e 28, ainda no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba que tem ovelhas que não são de Jesus. As minhas me ouvem, as outras não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu morri por elas. Desde a eternidade eu me dispus a sofrer para que elas pudessem ter a vida eterna. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, irmãos. Por isso nós não precisamos ter medo da perdição eterna, medo do inferno. Por quê? Porque é a promessa de Deus que não mente. Ele está falando o quê? Jamais perecerão. Eles não vão ser condenados. Não precisa ter medo do inferno. É eu quem estou garantindo isso. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Percebe? Nós temos a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E Deus nos deu a vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Ele promete que nós não vamos perecer. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande bênção. A salvação, então, a vida eterna, ela nos é dada por meio de Jesus. Só de Jesus, pastor? Só. Mas e aquela pessoa boa, pastor, tão gentil, tão boa mãe, bom pai, tão cidadão tão correto, sem Jesus vai perecer no inferno.
Por isso que eu e vocês temos que, de fato, valorizar a evangelização de idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças. Isso não estava na aula, mas só para eu dar um toque para vocês, que nós vamos ter o CP aqui em julho. Então, é o momento de nós trazermos as nossas crianças para cá para serem evangelizadas. EBF, o que eu falei? Vai sair no boletim, vocês... Estou testando vocês, irmãos. Mas o que eu estou dizendo é que as crianças precisam ser evangelizadas. Porque não há salvação sem Jesus. A palavra de Deus mostra isso. Em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Referindo-se aqui a Jesus. Tem alguma dúvida sobre esse texto? Claro, irmãos. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só em Jesus. Por isso, você precisa falar de Jesus para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo, para o rapaz que trabalha com você, para as pessoas que fazem parte da sua rede social. Por isso que você precisa usar as suas redes sociais para proclamar o Evangelho. Use menos para a política e mais para o Evangelho. Defenda mais Jesus do que Lula e Bolsonaro. Milite pela causa do Evangelho. Porque sem Jesus, tanto o bolsonarista quanto o lulista vai passar a eternidade no fogo do inferno. Porque esses homens não podem dar esperança de vida eterna para nós. Percebe? Você tinha levantado a mão? O senhor falou, hoje de manhã estava vendo uma notícia lá, e a igreja do sétimo dia tem uma moça de 18 anos pondo só mensagem bíblica no TikTok, porque ela recebeu uma luz que ela tinha que fazer isso, porque o TikTok tem muita porcaria, né? E agora ela está pondo todos os dias mensagem bíblica no TikTok, então é isso mesmo. Nem vamos entrar na questão da igreja, mas vamos entrar na questão da evangelização. Isso aí não era só para essa, é para nós fazermos. Né? Eu e vocês, nós temos que proclamar o Evangelho. Né? O problema não é a rede social. O problema é o que eu faço com a rede social. O problema é o meu coração. O problema não é a internet. É o que eu faço com a internet. Eu tenho que usar tudo aquilo que está à minha disposição para cumprir o mandamento que Deus nos deu de ir, né, e pregar o Evangelho a toda criatura. Muito bem, obrigado, viu? Bom, o versículo 12 é a consequência daquilo que nós já vimos até aqui. O texto diz assim: aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Simples e claro. Você tem a Cristo, você tem vida. Perceba que ele não fala, você é dizimista, você não peca, você faz parte da SAF. É ter o filho. Essas outras coisas são consequências. Se eu tenho filho, se eu de fato tenho fé em Jesus, eu vou me comprometer com a igreja. Eu vou participar dos cultos, vou participar da escola dominical, vou ajudar na UCP, vou ajudar no Mãos que Abençoam, vou fazer doações para Mãos que Abençoam, vou pregar o Evangelho, vou usar, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Percebe? O Senhor Jesus ainda diz lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
É o que ele está dizendo aí no versículo 12. Só existe 2 tipos de pessoa, irmãos. E não é o careca e o cabeludo, mulher e o homem, o bonito e o esforçado. É aquele que crê, tem a vida eterna, e aquele que não crê, aquele que não tem o Filho. E ele não tem a vida eterna. Não adianta. Olha o que o Senhor Jesus diz, né? Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um. Ele diz eu sou o caminho. Não existe salvação fora do Senhor. João 3,36 é o ensino que está aí no versículo 12 também. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, irmãos, o que nós vimos até agora? A vida eterna, nós não a conseguimos, não é mérito nosso. Nós recebemos de graça, como um presente. Deus nos deu porque Ele nos ama. E Ele nos deu por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Não é? Agora veja o versículo 13, que interessante o que João diz. Ele fala assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Lembra por que ele escreveu essa carta? Falsos mestres, ensinando heresias. E olha como é perigosa a heresia. Esse falso ensino estava fazendo as pessoas pensarem assim: puxa vida, será que eu preciso de fato flagelar o meu corpo para obter a salvação, então? Será que crer no Senhor Jesus Cristo não é o suficiente? Daí, João fala assim: fiquem tranquilos. Não tenham medo do inferno. Não tenham medo de não ter a vida eterna. Ele diz assim, né? Verso 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Saibam disso, que tendes a vida eterna. A vós outros. Quem é que tem a vida eterna? A vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Vocês não precisam ter medo da condenação eterna. Não precisam ter medo. Mas, pastor, eu sou pecador. Bem-vindo ao time, eu também sou. Mas nós não precisamos ter medo da condenação eterna, porque nós servimos um Deus que nos ama. Um Deus que nos dá a vida eterna. Um Deus que nos dá a vida eterna por meio do seu Filho, que morreu por nós e que pagou o preço pelos nossos pecados. Então não tenha medo da condenação eterna. Então o Evangelho de João e a primeira carta de João, elas têm propósitos diferentes. Olha o propósito do Evangelho de João. Ops, será que eu não pus? Deixa eu ver aqui. Eu não pus, eu vou ler aqui para os irmãos. Se você quiser acompanhar, você também pode. Você que está em casa, vai estar escrito aí. João 20, versículo 30 e 31, diz assim. Olha o propósito pelo qual João escreveu o Evangelho. Ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, lá no Evangelho de João, se eu não me engano, tem 7 milagres de Jesus. E ele fala assim, olha, Jesus fez muito mais coisa que não estão nesse livro. Mas esses daqui, eu coloquei aqui nesse livro com um objetivo. Olha só. Verso 31. Estes, porém, foram registrados, esses milagres, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha só o que João está falando lá, no Evangelho, não aqui na carta. No Evangelho olha, eu estou apresentando Jesus aqui
para que vocês possam conhecer e ter fé. Lembra que é necessário conhecer? Eu estou apresentando Jesus. Para que o conhecimento disso, junto com a ação do Espírito Santo na sua vida, possa fazer com que você crê em Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. A primeira carta, não. A primeira carta, ele está escrevendo, falando assim, ó, você que já crê em Jesus, você pode ter a certeza da vida eterna, viu? Não tenha medo. O objetivo é diferente. Um é gerar fé. O outro é fazer com que a pessoa fique firme nessa fé. Que ele não tenha medo da condenação eterna, porque ele já tem a vida eterna. Muito bem, então o primeiro benefício que nós recebemos por sermos cristãos é o quê? Vida eterna. Qual é o segundo benefício? Deus ouve as nossas orações. A minha oração e a sua oração é ouvida pelo nosso Deus. Aquele que se assenta num alto e sublime trono, aquele que é o Criador de todo o universo, aquele que é o preservador de tudo que existe, aquele que é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, aquele que está em todos os lugares, ele ouve as nossas orações. Veja o que diz aí o versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus nos ouve. Eu gosto muito dos Salmos de Davi. E é muito comum, né? Acho que lá no Salmo 116, no Salmo 18, ele diz, eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha oração. E é que a gente não tem noção disso. A gente conhece muitas vezes intelectualmente, mas não se atenta. Quando você entende que o Todo-Poderoso, aquele que se assenta no alto e sublime trono, aquele que é o Rei dos Reis, ele ouve a oração do miserável pecador como eu, por exemplo. Isso é de emocionar, irmãos. Ele ouve a nossa oração. Por meio de Jesus, nós temos livre acesso a Ele. O texto diz, eu coloquei o texto errado, esse não era para estar aí, mas ficou bom aí também. O texto diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Bom, Deus ouve, mas tem um porém aí. Qual é o porém? Segundo a vontade dEle. Deus ouve todas as orações, mas Ele responde positivamente aquelas que estão de acordo com a vontade dEle. Graças a Deus por isso. Pensou se Deus desse a você tudo aquilo que você já pediu? É igual meu filho. Meu filho essa semana falou assim, pai, só vou comer doce. Olha, 3 anos e meio já tem um posicionamento tão saudável. Falando sério, só vou comer doce agora. A gente faz isso com Deus. A gente pede coisas insensatas para Deus, muitas vezes. Não é? E Ele responde aquelas que estão de acordo com a sua vontade, porque a vontade dEle é santa, justa, boa, é perfeita, é o melhor para nós. Graças a Deus que Deus não nos ouve, né? Ouve todas, ou responde positivamente todas as nossas orações. O versículo 15, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Bom, isso é claro, né? Se ele responde às minhas orações quando está de acordo com a vontade dEle, então, se eu faço, Ele vai responder. Olha que bênção. Então, é meu dever e seu dever, por exemplo, se você quer ter a sua oração respondida, é conhecer a vontade dEle. É orar de acordo com a vontade dEle.
O problema é que muitas vezes nós não investimos tempo para conhecer a respeito de Deus. Isso não vale para você que está aqui, inclusive, né? Você está na escola bíblica, né? Louvado seja Deus por isso. De alguma forma você está buscando conhecer a vontade de Deus. Nós devemos conhecer a vontade de Deus para nós orarmos de acordo com ela. Seu Gonçalo. Eu acho interessante isso aí. É que em Provérbios tem uma palavra muito simples com respeito a tudo que nós estamos falando. As nossas palavras certas vêm dos lábios do Senhor. É Ele quem dá a resposta certa. Você pode pedir do jeito que quiser, mas se Deus não está querendo, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, que Ele está no nosso coração. Oh, só mais uma coisa aqui. Uma vez eu estava passando necessidade em casa, e todo mundo sabendo, né? Mas eu digo, eu vou na Unilever, que lá eles vão me ajudar. Porque eu sou funcionário, eles têm que me ajudar. Aí eu orei antes de sair para ir. Eu cheguei lá falando com a psicóloga. Olha, seu Gonçalo, o dinheiro já está certo, separado para o senhor lá no RH. Vai lá, pega o dinheiro. Nosso Deus é bom, certamente Ele ouve as nossas orações. Bom, irmãos, o versículo 15 então diz isso, né? O versículo 16 fala o seguinte: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então aqui nós temos primeiro, antes de tudo, um incentivo à oração. Quando algum irmãozinho nosso peca, uma irmãzinha peca, o nosso papel não é fofocar a respeito disso. O nosso papel não é falar mal da pessoa. Mas o nosso papel é dobrar os joelhos e interceder por elas. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Nós temos que orar pelas pessoas. A palavra do Senhor diz assim, olha só: se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Então não fala mal dele, fala dele para Deus. Para que Deus possa então, né, por meio das orações, resgatá-lo. Pois não, seu Paulo. Fala aqui no microfone por causa do pessoal da internet, seu Paulo, por gentileza. Antes de tudo, trocar ideia com a pessoa. Meu irmão, para que isso? Particularmente, trocar uma ideia com ele, bate um papinho com ele a respeito do ato, mostra alguma coisa, ora junto com ele, pede misericórdia ao Senhor. Não faça isso, meu irmão. Agora, se ele continuar, leva o conhecimento da igreja, ao pastor, com conselho. Vamos ver, irmãos, o que é que pode fazer com ele. Eu lembro muito do conselho do reverendo o Adi Salum. Certa ocasião, no conselho, ele contou uma experiência muito linda a respeito disso, quando ele era seminarista, na região de Minas, ele andando por aquelas serras, naqueles matos, enfrentando orvalho. Ele foi visitar uma pessoa assim, semelhante, e por fim, era um senhor de idade, ele abraçou ele em lágrimas. Irmãos, é necessário, nós não podemos ser omissos, mas precisamos ter prudência para falar com a vítima, porque é aquilo. Ter prudência, orar junto com ele, aconselhar ele, ver que rumo que ele deve tomar. Às vezes ele está tão com a mente cauterizada que nem percebe, distante da Bíblia. Irmãos, e com dor na alma, acredito que muitos crentes hoje, na nossa época,
estão distantes das Escrituras? Por que não alimenta a alma dela? Por que pastores, às vezes, estão pregando, exorta com aquele jeito tão de santidade, com tanta prudência, tanto amor. Às vezes o crente vai para casa e esquece. Alimenta-se, irmão, da Bíblia. A tua alma que está carente, alimenta-se dela. Mas, reverendo, eu gostaria de, como eu tomei a palavra do Senhor, me perdoe, eu gostaria de ler 3 versículos, mas eu não vou nem ler, mas vou pedir para a igreja ler. Primeiro, fala no microfone, seu Paulo. Um crente, irmão, leia o versículo de João, capítulo 17, verso 20. Leia o que é que diz lá. Leia também o 6:23. O de Romanos 6:23 e o 11:29. O irmão está falando a respeito de dom. Eu percebi o seguinte. Eu, por curiosidade, eu tenho a enciclopédia e eu anotei recente 21 versículos que falam a respeito de dons. Eu acho lindo isso. Mas esse de 11:17 é o que mais me chama a atenção, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E esse de João eu acho mais lindo, quando Jesus Cristo disse assim, quando ele orou ao Pai: Pai, eu não peço só por esses, mas por aqueles que hão de crer em teu nome, pela tua palavra. É isso que a igreja está carente. Irmãos, leia a Bíblia, não esqueça. Recentemente eu estava vendo num livro escrito por Martin Lloyd Jones, um grande pregador do passado. Deus já levou para a eternidade. No livro dele está lá um senhor que tinha lido a Bíblia 76 vezes. Que coisa linda. Eu nunca tive essa curiosidade, mas eu gosto de ler. Não só a Bíblia, como também livros doutrinários, livros bons, porque por aí está girando tanto livro que, dito evangélico, que não vale. Carlos H. Spurgeon, um grande pregador, disse assim, que não vale uma tesoura velha enferrujada. Seu Paulo, o texto que o senhor leu, ele é maravilhoso, porque ele mostra isso, o Senhor Jesus orando há mais de 2000 anos atrás, né, pelo presbítero Anderson, por exemplo. Não oro somente por estes, mas por todos aqueles que virem a crer em mim por intermédio da sua palavra, né? E isso que o senhor falou também é verdade, que quando o irmão peca, isso está lá em Mateus 18, nós temos que, se o teu irmão pecar contra ti, é nosso dever ir lá. Eu não tenho que esperar ele vir. Então, Romeu pisou no meu pé. Romeu, o que aconteceu, meu irmão? Com todo o amor e piedade. O que aconteceu, meu irmão? Você nunca pisou no meu pé? Agora, semana passada você pisou no meu pé? Eu senti que você sentiu um prazer nisso. O que aconteceu, meu irmão? Né? E Deus pode usar, né? Na verdade, Ele manda que nós façamos isso, para que esse irmão ele possa voltar aos caminhos do Senhor. Mas, de fato, nós vamos ver isso, né, que a leitura da palavra e a oração são importantíssimas. Agora ele fala aqui que existe o pecado para a morte. O que é esse pecado para a morte? O que João quer dizer aqui nesse texto? Aqui, irmãos, ele está se referindo aos falsos mestres. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 5 e 6, eu pus ali no telão, você pode até acompanhar se você quiser. Se eu achar aqui, achei. Está assim, ó. Eles, referindo-se aqui aos falsos mestres, eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Então ele está fazendo um paralelo, né, um contraste entre esses falsos mestres e os apóstolos. Eles estão falando assim, ó, nós somos de Deus, eles não são.
né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Por isso que ele fala, não adianta orar por eles. Porque eles não são eleitos de Deus, eles não são de Deus. Então, eles cometem esse pecado de morte, que é essa apostasia de não terem o Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, até no texto que que o seu Paulo leu, um pouquinho antes, né, o texto que ele leu está lá em 17:20. No 17:9, o Senhor Jesus ele não ora por todas as pessoas. Já pensou, já viu isso? Olha só que detalhe interessante. O Senhor Jesus diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Percebe? O Senhor Jesus. Eu estou orando por eles. E por aqueles que vão vir por meio da pregação da palavra. É por eles que eu rogo. Não é? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, é muito semelhante o que Paulo está fazendo aqui. Olha, não adianta orar por eles, porque eles não são de Deus. Agora veja, eu e vocês, nós não temos a revelação apostólica, assim, né? Nós não somos apóstolos. Então, nós não sabemos quem são e quem não são de Deus. Por isso, eu e você devemos orar por todos. Todos. Nós temos que orar por todos, porque eu não sei quem vai ser a pessoa que é de Deus ou que não é. Eu fui pregar no aniversário lá, sentou um rapaz lá do meu irmão e falou assim, rapaz, esse rapaz é seu irmão? Daí ele, nossa, Deus faz milagre mesmo. Falei assim, poxa, o que será que ele quis dizer com isso? Mas Deus muda a vida, Deus transforma as vidas de fato, né? Mas na cabeça daquela pessoa, por exemplo, puxa, aquele é um caso perdido, então não vou orar por ele, por exemplo. Nós não sabemos, né? Paulo, ou João está falando, porque ele é apóstolo, né? Então ele já tinha esse conhecimento. Mas vamos lá, o verso 17 diz assim, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então ele está incentivando mais uma vez a orar. Ó, o pecado é terrível, qualquer pecado é terrível, mas nem todo pecado é para a morte. Então você tem que orar pelas pessoas. Continue orando pelas pessoas. No versículo 18, ele fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então a ideia aqui, eu vou dar uma aceleradinha por causa do nosso horário, mas a ideia aqui é justamente de o maligno, ele não se assenhora da nossa vida para que nós cometamos o pecado para a morte, por exemplo, né? E a vida do crente ela é caracterizada não por não pecar, mas por lutar contra o pecado. Então o pecado, o próprio Espírito Santo que habita dentro de mim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E falando aqui, né, na nossa linguagem, o pecado não deixa você pecar em paz. É isso que Asaf fala no Salmo 73. Asaf chega para o Senhor e fala assim, ó, se eu tivesse feito o que os ímpios fazem, o Senhor já tinha arrebentado comigo. Está lá no Salmo 73. Né? Ele fala isso. Então nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos capacita, e o texto lá do boletim vai falar sobre isso também hoje, ou o texto do site, acho que é o texto do boletim. O Espírito Santo ele nos capacita então a lutar contra o pecado. O verso daí, então, o primeiro benefício, vida eterna. O segundo benefício, Deus ouve as nossas orações. E o terceiro e último benefício é que nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso dono. Veja aí o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, eu e vocês somos de Deus. Pedro também fala dessa ideia lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9, texto muito conhecido, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos do Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço, que é o sangue do inocente, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo.
né? Então essa é uma grande bênção. Nós pertencemos a Deus e João aqui destaca isso. No versículo 20 ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este, olha só que interessante esse texto, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é mais um texto que afirma que Jesus Cristo é Deus. E ele fala também que Jesus é a vida eterna, no sentido que nós obtemos a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo, como já foi destacado, né, na carta toda. E ele termina a carta, e com esse versículo nós terminamos essa série, dizendo o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o que cabe a mim? Joga fora os ídolos. Lança fora os ídolos. Porque Ele é o verdadeiro Deus. Então, meus irmãos, o que nós vimos nessa manhã? Nós vimos os benefícios de nós sermos cristãos. Nós recebemos a vida eterna, ninguém tira a vida eterna de nós, né? Então, o que eu devo fazer com essa informação? O que eu tenho que fazer? Louve a Deus. O seu caminho natural sem Cristo era a morte, era a condenação, era o inferno. Mas você tem a vida eterna já hoje em Cristo Jesus. Então louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, né? Segunda verdade, Deus ouve as nossas orações quando elas estão de acordo com a vontade de Deus. Então conheça a vontade de Deus. Conhece a vontade de Deus como? Palavra. Leia a palavra, né? E ore de acordo com a vontade do Senhor. E terceiro e último, nós pertencemos a Deus. Então isso significa que nós devemos viver uma vida de santidade. Nós somos de Deus, nós somos comprados por Deus, então nós devemos viver uma vida de santidade. Eu vou passar para o Elzo, que vai fazer a última participação. A penúltima participação. Pastor, o Senhor Jesus, em João 14, 12 até o versículo 15, ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também a obra que eu faço, e outras maiores fará, pois vou junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amares e guardares os meus mandamentos. Exatamente isso, né? Mestre, quer falar? Uma pergunta, não é dúvida minha não, é de um amigo do amigo meu. Nós vimos aqui que todo aquele... Nós vimos que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas qual é o sentido desse crer exatamente? Porque a gente ouve muito das pessoas, eu creio em Jesus. Mas o crer não é simplesmente acreditar, e sim você vivenciar, você mostrar mudança de vida, né? Porque muitos dizem, eu creio. Né? E a questão também das orações, né? Porque muitos desses dizem que creem em Jesus, mas as orações não são através de Jesus, é através de terceiros, né? Olha só, esse texto, porque assim, nós temos que interpretar cada texto no espaço que ele está. O crer aí, então se eu for crer nesse texto aí, o crer desse texto é justamente o fato de você crer em Jesus da forma que é revelada pelos apóstolos ali, certo? Mas o crer no geral, na Bíblia como geral, é o crer no sentido de você abdicar de tudo aquilo que não é Jesus. É colocar Jesus como o primeiro amor da sua vida. Você tem que amar mais Jesus do que você ama Marcelo. Lá em Mateus 10, a partir do versículo 25, se eu não me engano, Jesus ele vai falar isso. Aquele que ama seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Então o crer é o crer de colocar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, de crer naquilo que é revelado sobre ele nas Escrituras Sagradas, que ele é o Messias, tal. Porque existem três
esferas para você crer. Primeiro, crer eu preciso conhecer. Crer, eu preciso, além de conhecer, eu tenho que entender que aquilo é verdade. Por exemplo, eu conheço a história do Papai Noel. Eu tenho esse conhecimento, mas eu não creio que isso seja uma verdade. Então, eu creio, eu preciso conheço, eu creio, e isso tem que, de alguma forma, fazer sentido para a minha vida e mudar a minha vida. Então, por exemplo, crer em Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador já inclui, por exemplo, abrir mão de tudo aquilo que não é. Então, o texto que nós lemos hoje, lembra que eu falei? Jesus, ele não usa ele usa um artigo definido. Ele fala, eu sou o. Então, se eu coloco qualquer coisa aí, além dele, isso é idolatria. Isso cai no texto que o Elzio leu, de obedecer. Entende? Então, se eu tenho Jesus e mais alguma coisa, não serve. Aliás, a carta aos Gálatas é uma igreja interessante, porque assim, eu tenho a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha promiscuidade. E Paulo escreve contra isso. A carta aos Gálatas, o problema lá era os judaizantes. É Jesus mais circuncisão, Jesus mais isso, Jesus mais aquilo. Paulo é muito mais duro com esse tipo de pessoa, com o legalista, com aquele que quer Jesus e mais alguma coisa, do que com aquele que é pecador, mas ele tem Jesus ali, entendeu? Na verdade, os dois são errados, mas eu estou falando da importância de ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é tão importante que ele termina falando isso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É a última palavra dele, ó. Falei tudo já. Agora, última exortação e importância. Guardai-vos dos ídolos. Parece que é assim, ó, vou resumir aqui tudo. É Jesus, tá certo? Uhum. Uhum. É. Uhum. Eu quero encerrar com um texto. Abra em Mateus capítulo 7. Versículo 22. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Mateus, capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia, que dia que é esse? O dia do juízo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Nós estamos falando aqui de quem, irmãos? Líderes. Pessoas que tinham posições de destaque. Pessoas que realizavam milagres, pessoas que expulsavam demônios. É esse tipo de gente que a gente está falando. Mas olha só o que o texto diz. Ele termina. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, o crer, ele vai muito além do que acreditar. Eu acredito em Papai Noel, não acredito, né? Mas eu conheço a história de Papai Noel, como eu já disse. Né? Mas ele vai muito além. Crer em Jesus significa, por isso que o termo é conversão. O que é conversão? É 180, né? Eu estou andando para cá. Estou andando para a porta larga, para a porta, né, grandona, fácil. Todo mundo, ó o povão vindo comigo. Daí eu passo por uma conversão. Então eu começo a ir para o extremo oposto.
E esse extremo oposto, por isso que eu vou tendo problema. Porque eu estava vindo com a multidão, agora eu estou voltando e a multidão está aqui, ó. Estou tendo choque, atrito. Vida cristã é isso. Por isso que no mundo tereis aflições. Porque você não é desse mundo. Você não deve viver como as pessoas desse mundo, ou não deveria viver. Nós deveríamos ter um linguajar diferente, não é? Comportamento diferente, né? Buscar prazeres em coisas diferentes que o mundo busca. E isso tem tudo a ver com conversão. Né? Você pega as cartas lá, ele fala assim, olha, o que rouba, não roube mais. Quer dizer, é mudança de vida, não é coisa da boca para fora. Né? O meu pai ia na missa do Galo, uma vez por ano. Até chorava na missa. Uma vez por ano. Saía lá, depois acabou. Então não é isso. E se você perguntar para ele, tem fé? Não, eu creio, sou muito devoto. Quantas vezes você lê a Bíblia? Eu não leio a Bíblia. E você ora? Também não. Percebe que o discurso é diferente da atuação? Então a verdadeira conversão, ela inclui mudança de vida, mudança de postura, ela vai muito além da fala. Ela vai de transformação real, verdadeira, que não é você que produz. É o próprio Deus que produz em você. Deus vai trabalhando na sua vida e você vai começando a produzir, né? Deus vai produzindo em você o fruto do Espírito. Toda quarta-feira, às 20 horas, venha para cá estudar sobre os frutos do Espírito. Tá bom?